A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou estar passando para nós meditar nesta noite, amém? De sexta-feira, né, meus irmãos? Se eu não estou enganado, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra de hoje é um versículo muito conhecido, né? Fica lá em Ageu, capítulo 2, versículo 8 e 9, amém? Preste atenção na palavra do Senhor que Ele vai dizer a você, amém? Preste atenção, porque Deus vai falar com pessoas aqui hoje, nesta noite, amém? Em Ageu capítulo 2, versículo 8 e 9, olha que Deus diz a você. Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Deus está falando que Ele vai te abençoar. Aqui é a glória do segundo templo, né, meus irmãos? Lá nos dias passados, né? E aqui Deus está falando para você que vai te abençoar, que vai trazer paz na sua casa, na sua vida, na sua família. Amém? Deus está falando que vai fazer. Mas, meus irmãos, quando Deus nos faz uma promessa, quando Deus fala que nós vamos ser abençoados, amém? Muitas das vezes não vai ser na hora que queremos. Porque nós já pensa, opa, recebi uma promessa de Deus, né? Vou começar a orar e agradecer a Deus e a promessa não chega, né, meus irmãos? Por quê? Porque há um processo, há um caminho a ser passado. Amém, meus irmãos? Quando Deus lança uma promessa que Ele vai nos abençoar, meus irmãos, é porque Ele já está preparado a sua bênção, né? No dia certo, na hora certa, Deus vai te entregar. Amém? Não é que Deus vai preparar a sua bênção, Deus vai preparar... Não, meus irmãos, sua bênção já está preparada. Quando Deus lança uma promessa sobre nós, a nossa bênção já está preparada. Só depende de mim e de você para receber. Porque há um caminho a ser trilhado. Há um processo. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, Deus coloca nós num caminho de prova, de provação. Por quê? Porque nós temos que ser aprovados. É a mesma coisa de um curso da faculdade. Para você ser aprovado, você tem um processo. Processo de leitura, um processo de estudar, né, ali todas as noites, todos os dias, para você vir realizar a prova e acertar, né, as perguntas, não é? Então, com Deus é a mesma coisa, só que um pouco diferente, né? Deus coloca nós num caminho, no deserto. Deus coloca várias provas na nossa vida até chegar à promessa. Então nós temos que ser o quê? Perseverantes nos caminhos de Deus. Nós temos que não perder a nossa fé, amém? E mesmo que esteja passando o tempo e não acontece nada e seus olhos não vê, amém, meus irmãos? Você tem que continuar a crer no Deus que te fez a promessa, amém? Porque vai se cumprir. O que Deus está falando aqui para muitos é para você não desistir, não olhar para trás o que você já passou, amém? Para você continuar acreditando, confiando na palavra, obedecendo seus mandamentos, porque sem obediência na palavra, meus irmãos, você não ganha o mais importante, que é a salvação eterna, né? Que é o intuito, né, de todos
que buscam o Senhor tem que ser o quê? A salvação eterna. Porque bênçãos, meus irmãos, é bom receber bênção nesse mundo? É bom, meus irmãos. Como é bom Deus nos abençoar, principalmente nas horas que a gente está no sufoco, que a gente está com a corda no pescoço. Como é maravilhoso, meus irmãos. Se você não viveu isso ainda, continue nos caminhos do Senhor perseverando, que você vai viver. Amém? Porque eu vivi. Meus irmãos, como é bom. A gente está ali passando pela prova e Deus olha para nós, vê que nós não estamos conseguindo mais, né, auxiliar a prova com a fé. Deus vem e abençoa nós. Deus traz providência. É muito bom. Mas para isso, meus irmãos, precisamos obedecer. Sem obediência, se nós não obedecer, meus irmãos, a palavra do Senhor, obedecer os seus direcionamentos, nós vamos penar, e muito. Nós não vamos sair do lugar, por quê? Se nós não obedecemos os direcionamentos de Deus, nós vamos pegar caminhos errados. Amém, meus irmãos? É aonde leva nós a desviar do Senhor, né? Morrer a nossa fé, a nossa esperança. Amém? E é isso que temos que cuidar, vigiar, meus irmãos. Estar sempre buscando a palavra de Deus. Amém? Porque Deus, Ele quer nos salvar em primeiro lugar. Amém? Ele quer nos salvar, Ele quer nos dar a salvação. Amém, meus irmãos? E as demais coisas Ele acrescenta nesta terra, pela graça. Amém? Pela infinita misericórdia dEle, Ele acrescenta bênçãos sem medida nessa terra, para todos aqueles que andam em obediência e perseverando nos caminhos dEle. Não é fácil, meus irmãos. Se eu falar para você que é fácil caminhar com Cristo, obedecer os seus mandamentos, não é fácil, porque todos os dias nós temos lutas. Como lutas? Nós temos lutas espirituais, nós temos que lutar contra a vontade da carne, nós temos que lutar contra pensamentos que Satanás coloca na nossa mente para nós desviar, para nós, né, vir a ser pessoas brutas, ignorantes. Satanás olha, ele que mais faz é isso, meus irmãos. Ele coloca pensamentos, ele endurece o coração da pessoa, principalmente se não tiver conectado com Deus. Então feche as brechas. Amém, meus irmãos? Para que você não venha perder as suas bênçãos, porque Deus quer te abençoar. Deus quer mudar a sua vida. Mas para isso precisamos andar em obediência, em oração, meus irmãos. O mundo já é do maligno. O mundo, você pode ver no mundo os acontecimentos que estão aos nossos olhos. Meus irmãos, pessoas tirando a própria vida. Amém? Pois está escrito na Bíblia que não há salvação para quem interrompe os propósitos de Deus. Amém? Pessoas tirando a própria vida. Pessoas sem paciência. Você pode ver que pessoas andam tão estressadas que qualquer coisa que você faz é motivo de ignorância, de briga, de intriga. Você pode ver. Você sai andando pela rua que você vai ver um brigando com o outro, com ignorância. Por quê? Porque o amor está se esfriando, meus irmãos. E temos que vigiar. Deus, Ele está às portas. Mas Deus quer nos salvar. Deus está falando tanto para muitos. Vinde a mim, você que está cansado e oprimido. Vem, que eu vou aliviar o seu fardo, mas muitos não querem ouvir. Meus irmãos, tem muitas pessoas na presença de Deus, amém?
andando na palavra e andando em desobediência com os direcionamentos do Pai. Pode ver que tem muitas igrejas que são mortas, não tem revelação, só tem a palavra. Muitos não têm, né, meus irmãos, mas a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. Pode ver, meus irmãos, que muitas igrejas você vai, você ouve a palavra do Senhor, mas você não vê a presença de Deus. Amém, meus irmãos? Você não vê a presença do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, temos que andar certo nos caminhos do Senhor para que Ele venha nos abençoar nessa terra também. Deus não quer que você vá na casa dele e fica paralisado no deserto, como o povo de Deus, depois de ver tantos prodígios e maravilha que Deus fez para salvar eles, tirar eles da escravidão, o povo ainda murmurava, ainda reclamava, só vive reclamando, murmurando, que eu estou cansado disso, cansado daquilo. Meus irmãos, temos que parar de murmurar, porque senão Deus não vai abençoar. Você vai morrer no deserto. E Deus, Ele quer te dar a salvação, mas quer te dar bênção sem medida nessa terra, em meio a essa tempestade que está o mundo, meus irmãos. Mas para isso precisamos parar de murmurar, precisamos se apegar mais com Deus, acreditar mais no poder do Senhor, meus irmãos. Acreditar mais na palavra que hoje Ele fala para você. Você crê que Deus vai trazer a paz para a sua vida? Você crê em Deus que a glória desta última casa será maior do que da primeira? Diz o Senhor dos Exércitos para você hoje. Mas você tem que crer e perseverar nos caminhos do Senhor. Não é fácil, meus irmãos, chegar até a bênção de Deus. Não é fácil a gente alcançar maná, a gente alcançar providência do Senhor. Não é fácil, nós temos que perseverar. Como que eu persevero? Em oração. Como que eu persevero nos caminhos do Senhor? É dizendo não às coisas do mundo. Amém, meus irmãos? E dizendo sim às coisas de Deus. Quanto mais nós rejeitar as coisas do mundo, mais perto do Senhor estamos. Mais perto de ser abençoado com o galardão da vida estamos. Porque eu, meus irmãos, eu busco em Deus a minha salvação. Amém? E infelizmente tem muitos que estão na presença de Deus, mas querendo viver com o seu coração no mundo. E não ganha salvação, meus irmãos. Ou você batiza e é do Senhor, ou você não é. Não existe esse negócio de ficar em cima do muro. Mas eu estou na terra. Você está na terra, mas você tem que dizer não às coisas do mundo, aos pecados que desagradam a Deus. Meus irmãos, tem muitas pessoas que oram, jejuam, pagam propósito, mas não sai da mesma coisa. Por quê? Porque Deus fala para ir para a direita, eles estão indo para a esquerda. Deus fala para seguir em frente e não olhar para trás, a pessoa está olhando para trás e sentindo saudade do que já se passou. Então, estão andando muitos na palavra do Senhor, jejuando, buscando, mas não estão obedecendo os direcionamentos de Deus, meus irmãos. Meus irmãos, a minha vida só começou a mudar depois que eu comecei a obedecer a palavra do Senhor e os direcionamentos de Deus. Amém? Todo o caminho que Ele fala para mim, eu estou indo. Mesmo muitos caminhos aos meus olhos, meus irmãos, eu não entendo o porquê passar por aquele caminho. Mas eu estou obedecendo os direcionamentos de Deus. E Deus está fazendo mover na minha vida. Deus está fazendo mover na minha casa, na minha família. Amém? Meus irmãos, Deus, Ele quer te abençoar. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em ver você no deserto, paralisado, sem avançar,
Todo mês é a mesma coisa, igual nós falamos hoje de manhã, Deus está falando novamente. Deus sabe de todas as coisas. Deus não tem prazer no seu sofrimento. Mas para que Ele venha nos abençoar, precisamos do quê? Obedecer, meus irmãos. Parar de murmurar. Tem muitos, meus irmãos, que murmuram com a boca cheia. Tem muitos que murmuram porque não tem roupa, com o guarda-roupa que não cabe mais roupa. Tem muitos que vivem murmurando do carro que tem, sendo que não para analisar que antes ele não tinha. Tem muitos que murmuram, meus irmãos, por poucas coisas e desagrada o coração de Deus. Amém, meus irmãos? Temos que parar de murmurar para avançar, para nós sair do deserto. Amém, meus irmãos? Porque deserto, como muitos falam, que é lugar de crente, é no deserto, mentira, é mentiroso. Lugar de crente é na vitória, é com Cristo Jesus, é vencendo as barreiras, é vencendo o processo e sendo aprovado por Deus. Quem vive no deserto é aquele desobediente, murmurador. Amém, meus irmãos? Comece a andar certo com Deus. Pare de murmurar. Eu não sei para quem essa palavra, mas tem endereço certo. Amém, meus irmãos? Ore mais, confia mais em Deus. Agradeça mais pelo dia que você acordou sem nenhum problema. Se você for no hospital, meu irmão, minha irmã, principalmente lá em Curitiba, no Angelone, no hospital de coração, meus irmãos, você vai parar de reclamar. Amém? E eu fui. E eu vi coisas que não queria ver. Pessoas morrendo diante dos nossos olhos. Então pare de murmurar, porque você está aí ó, de pé, com saúde. Deus está te dando graça da saúde. Deus está te dando uma vida. E tem muitos que andam reclamando. Vai lá no Hospital Marieta, para você ver o tanto de acidente que tem, tantos de pessoas que quer andar de novo e não pode. Eu mesmo conheci 2 pessoas, meus irmãos, que por um pequeno acidente ficou paralisado numa cama pro resto da vida. Só Deus para fazer um milagre. Então pare, meu irmão, minha irmã, de murmurar. Deus quer te abençoar. Deus quer te dar paz em meio às bênçãos que Ele vai trazer para você. Mas você tem que obedecer. Porque, meus irmãos, o Deus que eu e você servimos, Ele é dono de tudo e de todos. Ele é dono até de Satanás. Amém? Então pare de murmurar, porque você está na presença do Deus, do grande, daquele que é. Eu sou. O que quer dizer eu sou, meus irmãos? Eu sou o que você precisa. Deus é o que você precisa. Que Ele seja, mas você tem que andar em obediência. Amém? Ele é a sua salvação eterna. Ele é o médico que vai te curar. Ele é. Por isso que Ele falou, eu sou o que sou. Eu sou tudo o que você quiser que eu seja na sua vida. Mas ande em obediência. Ande em obediência com a palavra. Ande em obediência com os direcionamentos do Pai. Amém, meus irmãos? Lembrando aos irmãos que quando Deus nos direciona, meus irmãos, aos nossos olhos vai ser loucura. Então, abre seus olhos espirituais, ore mais, se achegue mais ao Espírito Santo, para que Ele venha te dar discernimento do caminho certo a seguir. Porque o caminho de Deus para você seguir é loucura aos nossos olhos. Amém? Glórias a Deus. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra.